Aqui está o pastor para falar as palavras que vem do alto do céu, a palavra do Senhor Jesus para nós, para a bênção cercada e sacudida, pelo nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Seja bem-vindo, pastor, para pegar a palavra do Senhor. Nós esperamos a bênção do alto do céu e do Senhor Jesus. Que Deus esteja sempre com o Senhor, abençoando, repreendendo e detalhando tudo que não provar dele. Em nome do Senhor Jesus. Agora o Senhor vai pegar essa linda, maravilhosa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus e da verdade. Amém. Muito obrigado por essa rica oportunidade. Em nome de Jesus. Oh, glória. Glória a Deus. Salve a igreja, a Santa Paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus mais uma vez. Estamos louvando o nome do Senhor, glorificando a Deus, que veio digno de toda aceitação. Louvado seja Deus. Nada melhor começar um culto como esse e receber uma notícia tão maravilhosa como essa. Como eu sempre costumo dizer, a oração da igreja ela tem poderes. O inimigo ele quer apagar a oração da igreja. Ele sabe que a nossa ferramenta não é pelos braços, não é pela nossa força, pela nossa inteligência, mas é pela oração. O crente ele vence pela oração e pela sua palavra. Graças a Deus a gente fica feliz pelo instrumento que Ele nos deu para poder estar orando. E nós oramos e o Deus de Israel, o Deus poderoso, Ele faz por nós. Para mim é muita alegria de ouvir essa notícia para a honra e glória do Senhor Jesus. Você que tem a Bíblia nas suas mãos, abre no livro de Josué, uma passagem conhecida pela igreja, que Deus colocou no meu coração. O livro de Josué, capítulo 6, do verso número 1. Eu creio que Deus vai falar grandemente, como já tem falado, durante esse culto, em nome do Senhor Jesus. Livro de Josué, capítulo 6, somente no verso 1. Louvado seja Deus nessa noite. Quem achou, diga amém. A Bíblia diz assim, dessa forma: ora, Jericó estava totalmente cercada, e assim estava fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém entrava e ninguém saía. Aleluia. Pode sentar, aplaudindo a Jesus Cristo. Pode sentar, aplaudindo ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus por essa noite. Quando nós nascemos, eu quero que você entenda nessa noite, quando nós nascemos, eu vou usar uma linguagem metafórica, mas uma linguagem para o entendimento da igreja. O nosso HD, o nosso cérebro, ele é totalmente vazio na falta de informações. E ali, conforme a idade vai se passando, 3, 4, 5 anos, vai chegando as informações, tanto as informações ruins como as boas. E a gente muitas vezes, o presbítero José se pergunta, aquelas palavras é colocada, não pode. Aquelas palavras ensinando as crianças, aí começa a absorver e memorizar através das repetições. E aí a criança começa a entender o que é porta, o que é casa, o que é cores. Ela começa a absorver aquilo na sua mente, como coisas boas, como coisas ruins. A fase vai se passando, 10 aos 11 anos, e ali as informações vão sendo preenchidas. Através das informações sendo preenchidas, começa a ter as escolhas, as decisões. Toda criança passa pelas primeiras decisões que muitas das vezes, missionária Paula, que não toma um rumo diferente da sua vida. A criança muitas vezes pode escolher uma cor vermelha, e aquilo não vai fazer diferença no amanhã. Que roupa que ela vai para a creche, para a escola, isso não vai fazer diferença. Conforme ela vai crescendo com
12, 13, 14 anos, os problemas vão aparecendo. Os problemas da escola, as provas, a obrigação de poder ajudar em casa, a responsabilidade começa a alcançar os ombros desse que outrora era uma criança e hoje é um adolescente. E ele tem a obrigação de passar nas provas e passar de ano, porque sabe que lá na frente isso agora é determinante. E são problemas que aparecem. Quando ele chega na fase adulta, os problemas vão crescendo, mas aí entra as escolhas. Entra aquilo que eu falei que agora todas as escolhas que ele toma influenciam no seu futuro. E problemas vão se acumulando, depende de como ele enfrenta cada problema. E por isso que nós vemos jovens hoje entrando no caminho errado, entrando no caminho perverso, e problemas começam a se acumular. Aí você começa a se perguntar, mas pastor Ricardo, onde você quer chegar? Porque a nossa vida é uma vida de problemas, e problemas são feitos para serem resolvidos. E assim chega na fase adulta. Eu não gosto nem chegar lá na fase da terceira idade, eu quero parar aqui. Depende de como a gente toma a nossa decisão, os nossos problemas ficam se acumulando. E o Espírito Santo me trouxe aqui, em cima dessa mensagem, em cima desse tema. E graças a Deus, né, presbítero José, graças a Deus, quando nossos problemas estavam se acumulando, chegando um ponto de a gente não saber mais, a gente veio para a igreja, aceitou Jesus como Salvador, a gente levantou as mãos dizendo: Jesus, eu não aguento mais. Mas ainda, presbítero José, os problemas continuaram lá fora. Jesus não resolvia para você, Jesus simplesmente começou a te direcionar como resolver os problemas. Antigamente a gente resolvia da nossa forma e não dava certo, até para chegar na igreja, levantar as mãos, aceitar Jesus como Salvador e começar a fazer como deve ser feito. Como assim, pastor? Como deve ser feito? Porque o Espírito Santo me colocou essa passagem para você refletir. Porque a igreja tem facilidade de fazer o que não é para ser feito, o que não é para fazer, mas acaba pegando e deixando os problemas se acumularem. Mas pastor Ricardo, por que você está dizendo isso? Porque hoje estamos numa era do século 21, onde todas as igrejas, quando eu falo igreja, eu falo eu e você, todas as pessoas têm problemas, têm dificuldades, têm lutas, têm aflições. Não tem um que não tenha. Pode ser que um esteja saindo do deserto, outro está entrando, outro está no meio, mas se saiu do deserto vai entrar de novo. É assim que funciona. O descanso é só na eternidade. Não tem como. E assim não tem como fugir daquilo que Deus já nos colocou para nos preparar. E é notório que quando nós entendemos isso, que a igreja ela tem facilidade de fazer o que não é para ser feito. Como assim, pastor Ricardo? Do jeitinho brasileiro. Ou melhor, vamos traduzir, da gambiarra, do provisório, ou muitas vezes vamos deixar por enquanto, depois a gente resolve. E o Espírito Santo me colocou esse tema nesta noite. Eu não sei, eu nunca fiz um tema, se eu fiz eu não me lembro, eu não me recordo, mas o Espírito Santo me colocou esse tema nesta noite. Até quando você vai deixar o seu problema de pé? Esse é o tema dessa mensagem. Até quando você vai deixar o seu problema de pé? Aqui quando Deus, agora vai entrar na mensagem, quando Deus, Ele levanta Moisés, você conhece a passagem, eu vou nem nunca fui. Moisés recebe uma ordem, uma missão de levar o teu povo até a terra prometida. Moisés acaba, aleluia, morrendo, e assume Josué, o seu sucessor. Josué passa pelo Rio Jordão seco. Josué vai até Gilgal,
E o que é mais lindo, missionária Cristina, o que é mais lindo, irmão Bruno? Jericó estava no caminho de Canaã. Tinha que passar por esse problema. Tinha que passar por Jericó. Jericó fazia parte da estratégia até chegar à promessa. Esse é o problema que tinha Israel de enfrentar. Por quê, irmã Patrícia? Todo mundo quer a promessa, presbítero José, mas nem todos querem resolver problemas. Nem todos querem resolver aquilo que tem que ser resolvido. Ninguém chega na promessa sem antes resolver problemas. Problemas são feitos para serem resolvidos. Problemas são feitos para serem solucionados. E esse é o problema de Israel. Eles precisavam passar por Jericó. Mas se pastor, é tão simples? Não. A Bíblia, onde nós vemos em Jericó, era uma cidade totalmente cercada por muros, por portões, que ninguém podia entrar e ninguém podia sair. Sabe por que ninguém podia entrar e ninguém podia sair? Se você é biblista, você sabe que lá no livro do mesmo Josué capítulo 2, verso 9, quando Josué manda os espias até a terra de Jericó, a Bíblia diz assim que Raabe, a Amalequita, ela fala para os espias assim: olha, eu já sei que o Deus de Israel já entregou essa terra a vocês, e o povo está totalmente, aleluia, com medo. O povo está totalmente com medo. E a Bíblia diz assim, que ela fala: olha, nós ouvimos, entrou ao nosso saber que vocês fizeram lá no Egito, aonde o seu Deus secou, aleluia, o mar vermelho. Ali Jericó totalmente, aleluia, se defendeu, cercou as muralhas, cercou, fechou, ninguém podia entrar e sair, ninguém podia negociar. O medo era tanto que eles sabiam que Israel estava para chegar em Jericó. Mas pastor Ricardo, o que tem a ver isso comigo? Tem muito a ver, meu irmão. O seu problema ele até cresceu, o seu problema está até, aleluia, enorme. Mas o que eu mais amo em Deus, antes dele fazer você chegar em Jericó, ele já determinou a sua vitória. Ele já falou assim: olha, Jericó já é de Israel. Até quem está em Jericó, missionária Cristina, já sabe que a terra é tua, que a vitória é tua. Só você ainda que não sabe, é porque você ainda não chegou lá. Mas antes de você chegar, a vitória já está escancarada, já está preparada. Só basta tomar posse daquilo que é teu. Só basta tomar posse daquilo que é teu. O problema já está lá. Mas antes, Jesus, o próprio Deus já deu a vitória. E a Bíblia diz assim, missionária Cristina, presbítero José Lindo, antes dele chegar em Jericó, olha a palavra um pouquinho antes do capítulo 6, olha lá. Josué está caminhando, chegando a Jericó. Chega um homem com espada nua, desembainhada. E Josué fala assim: você é um dos exércitos nosso ou dos inimigos? Simplesmente ele só fala assim: ó, não, eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. Josué se prostra. E agora? Ele fala assim: mas o que o Senhor quer do servo? Ele fala assim: descalça as suas sandálias, porque o lugar que tu pisa é santo. Pastor, eu não estou entendendo. O Senhor levará anjos na sua frente. O Senhor nunca vai deixar você sozinho nesse problema. Antes de você chegar até o teu problema, o Senhor já preparou anjos. E porque você ainda está esperando o que para resolver esse problema? Até quando você vai deixar de pé essa muralha que o Senhor já decretou a sua vitória, igreja? E aqui nós aprendemos que quando Josué entra, começa a ver Jericó totalmente fechada, cercada. A Bíblia diz assim que Deus fala com Josué, não com o povo. Deus, ele tem os seus princípios. Deus não quebra os seus princípios. Quem é o líder? Quem é o líder é Josué.
Quem é o líder, quem tomava conta do povo era Josué. E Deus deu a ordem a Josué. E o primeiro passo que eu aprendo com essa palavra, para você derrubar esse problema da sua vida, primeiro você tem que encarar ele de frente. Eu preciso usar uma palavra, não quero que você se escandalize. Pare de ser frouxo. Pare de ser frouxo. Até quando nós vamos, muitas vezes, missionária Patrícia, muitas vezes, missionária Paula, a gente coloca problema para os outros, a culpa é dos outros, mas está na sua frente escancarada para você resolver. Problema que é para você resolver, Josué precisava resolver, Israel precisava resolver. É muito fácil colocar na costa dos outros aquilo que é problema meu, e larga a mão e ficar escondendo problemas. Enquanto mais a gente fica adiando, o problema nunca vai sair, a mulher vai estar de pé e nunca vai cair. Desde que você toma uma posição de autoridade, dizer: agora eu enfrento essa muralha, eu enfrento esse problema, e ele vai cair hoje em nome de Jesus. Até quando nós vamos ignorar os nossos problemas? Até quando nós somos o pior mentiroso, meu irmão? Não é aquele que mente, aleluia, somente não. O pior mentiroso é aquele que ele vê o problema, ele ignora e ainda disfarça e continua ignorando e ainda continua transferindo, meu irmão. Mas pastor Ricardo, não estou entendendo. É aquele que está errado, vivendo errado e ainda fala que está certo. Esse é o mentiroso. Temos que enfrentar problemas em frente. Temos que enfrentar problemas em frente. Aquilo que está em nosso meio. Jericó estava no meio. O problema é com meu filho, eu preciso resolver. O problema é no meu casamento, eu preciso resolver. O problema é no meu trabalho, eu preciso resolver. Sabe o que está acontecendo hoje, missionária Paula? O problema dos nossos filhos, a culpa é da professora da escola. A culpa é da creche que não educa. Não, eles não são pagos para educar. Eles são pagos para olhar quem é para educar os pais. Que eles têm responsabilidade, sendo que o problema é nosso. Sendo que o problema é meu quando é no casamento. Quantas vezes eu já fiz visita em casamentos e a pessoa fala: o problema é dele, que ele não faz isso. É ela, o problema é nosso. Eu preciso resolver. Eu preciso resolver por que meu filho está assim. Jesus chega em Marcos capítulo 9. Ele olha aquele menino lunático. E Jesus faz uma pergunta, irmão Ivone. Ele fala assim: olha, quando isso se sucede? Até quando está passando por isso? E o pai responde: desde a infância. É que a Bíblia não relata, mas eu posso imaginar a cena de Jesus falando: agora que você traz, agora que você resolve o seu problema, quanto mais dia passa, seu problema está sendo alimentado. Eu preciso resolver os meus problemas, eu preciso resolver aquilo que preciso. É assim que o Espírito Santo me colocou nessa noite. O primeiro passo é esse: enfrenta o seu problema de frente. Para de ignorar. Mas pastor Ricardo, o povo de Israel podia passar por outro lado, o caminho mais longo para passar por Jericó. Podia, missionária Cristina. Mas você sabe que, conhecendo, aleluia, Deus, ele tinha uma estratégia para passar por Jericó, porque aquilo que Deus tinha. Porém, se eles passassem, eles tinham o risco de ser atacados por costa por Jericó, porque é uma guerra, divisão de espaço, de terra, assumir. Enquanto você não elimina o seu problema está sendo alimentado. Segundo passo que eu aprendo: quando Josué ele assume de frente, ele olha as muralhas, não há brechas. Se é eu e você, nós já desiste. Sabe o que ele faz? Deus dá uma ordem. E ordem, eu sempre costumo dizer, diácono João Paulo, tem que ser seguido. Segundo passo: você quer derrubar o seu problema, tem que ser disciplinado. Eu preciso falar, Deus, que o Senhor colocou no meu coração. O povo mais indisciplinado é o crente. Mas por que está falando? Eu sei do que eu estou falando. Se a gente fazer uma campanha, eu estou falando em geral, igreja em geral, de 7 dias,
Muitas vezes a gente começa o primeiro, o segundo, a gente começa até no ano, por exemplo, do José, com a própria disciplina. Sendo que Deus falou para você muitas vezes: faz 21 dias, eu vou te honrar. Faz aquele horário. Nós começamos com aquele pique. Chega no 10º dia, esqueci. Chega no 11º, mas Deus entende. Deus compreende. Deus sabe. Agora eu vou falar uma coisa para você, para que o inimigo derrote a sua vida. Estou falando do que eu sei, do que eu estou falando. O macumbeiro, para derrubar a sua vida, ele fica dias, horário, ele não erra, ele não falha. Ninguém tem que subir, aleluia, para fazer as oferendas dele, meia-noite, toda hora ele está lá. E o crente que ele faz? Cara, tá bom. Por quê? Para derrubar problemas, tem que ter disciplina. Se Josué não fizesse o que Deus mandava, a muralha não ia cair, o problema não ia cair. Quantas vezes Deus falou para você: pega a roupa do seu filho e começa a orar, você vai ver o que eu vou fazer, o que nós fazemos, você não precisa disso. Quantas vezes Deus falou para você: ó, faça isso. E eu fiquei feliz que o nosso irmão Paulo, nosso irmão pastor Paulo, recebi a notícia maravilhosa. Sabe o que eu fiz? Deus colocou no meu coração um dia daqui e falou assim: filho, faz um voto em saúde do pastor. Aqui está aí, ó. Eu peguei o valor e abençoei. Eu falei assim: irmã, fale uma coisa que você precisa, eu vou te abençoar. Ah, você não precisa, pastor. Eu falei: eu vou te abençoar. É voto meu, porque eu preciso, porque Deus colocou no meu coração. Fui lá com um propósito, Deus só uma coisa dela, ela recebeu 2. Mas qualquer coisa eu te falo, não precisa, é voto meu que Deus colocou no meu coração pela saúde do meu pastor. Você está sabendo que a disciplina é isso. Disciplina é a gente fazer aquilo que Deus nos ordena. É fazer hoje, infelizmente, estamos numa época que a gente é indisciplinado. Eu preciso falar, Deus. Aí a gente atura o problema normal, irmão João Paulo. Muitas vezes para curar nosso filho, a gente não faz campanha, Deus só faz campanha. Não sei o que Deus está falando isso. Jejua. Você vai ver o que eu vou fazer, você faz o que? Pô, se Deus quer fazer, a gente faz de qualquer forma. Não é assim que Deus trabalha, igreja. Não é assim que Deus trabalha. O nosso Deus é o Deus imutável, Ele não muda. Ele tem propósito. Ele mandou você fazer campanha porque Ele quer que você chegue no nível espiritual acima, como foi falado pela nossa irmã missionária Cristina. Ele quer que você chegue no nível espiritual, que você aprenda a ter disciplina, a ter regras, a entender o propósito que Ele tem naquela vida. Se Ele falou para você: olha, jejua, consagra, faça, você vai ver o que Deus vai fazer. Mas por que você está dizendo isso, pastor Ricardo? Porque estamos numa época que a gente simplesmente, aleluia, não é disciplinado. A gente muitas vezes faz de qualquer forma, e a gente quer ver a muralha cair, a gente quer ver o problema cair, missionária Paula. A gente quer ver, olha, a Bíblia diz assim, o próprio Deus falou assim: olha, Josué, pega 7 sacerdotes, pega 7 chifres de carneiro, rodeia a muralha por 6 vezes, na última vez você rodeia mais 7, e quando eu falar, você manda os sacerdotes tocar 7 buzinos do chofar, e o povo grita. Essa é a sua parte. A muralha deixa comigo. A sua parte é orar de madrugada, a sua parte é orar na sua casa, a sua parte é fazer campanha, a sua parte é clamar a palavra, a sua parte é fazer o que está nas suas mãos. Aquilo que é impossível, graças a Deus, Ele cuida, Ele faz, Ele sabe fazer, porque Ele é o Deus do impossível. Ele está aqui hoje nessa noite dizendo assim: eu posso tudo. Essa é a nossa parte. A gente não tem, aleluia, disciplina, e quer derrubar a muralha, presidente José. Em todo lugar tem que ter disciplina.
disciplina no próprio trabalho. Se eu for trabalhar para o nosso irmão presbítero José, eu preciso ter disciplina, eu preciso encaixar daquilo que a empresa dele oferece, o que ele quer. Nas coisas de Deus a gente não quer ter disciplina, a gente quer fazer de qualquer maneira. Não. Aqui, derrubar problemas é assim. Aí eu faço para você entender, já estou no meio para ir para o final. Fala para Deus, Deus, por que esse problema está de pé? Fala para Deus, Deus, por que está de pé? Aí você vai me dar uma casa que você fez o que eu mandei? Você orou o que eu pedi para você orar de madrugada? Quando você fez um voto, você conseguiu cumprir? Quando você fez campanha, você conseguiu chegar à final? É assim que Deus nos ensina, igreja, para que a gente herda as promessas, as bênçãos. E até quando nós vamos ser indisciplinados? Até quando nós vamos levar de qualquer maneira e os problemas de pé? Terceiro passo que eu aprendo: quando Josué ele recebe essa ordem, foi Josué que recebeu essa ordem, e o povo acatou. O povo não duvidou, presbítero José, missionário, ele não duvidou, o povo, porque hoje a gente tem que, muitas das vezes o profeta fala no altar. O Deus fala aqui nesse altar, mas Deus tem que falar comigo primeiro. Não, meu irmão, a gente tem que ter fé naquilo que o profeta fala. Quando fala profeta, aquilo que Deus colocou, aquilo como um mensageiro. Se Deus tivesse que falar comigo sempre, Ele não mandava mensageiro, Ele falava com cada um particular. Tem horas que muitas das vezes eu estou tão cansado fisicamente, ele levanta o presbítero José um dia numa pregação e Deus fala. E a gente tem que obedecer aquilo que o mensageiro colocou. Terceiro passo que eu aprendo: aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir e obedecer. Aprenda a ouvir e obedecer. Por quê, pastor Ricardo? Porque é assim que Deus coloca. Deus não fala somente através das mensagens, mas através dos louvores. Através dos louvores, muitas das vezes você chega aqui cansado, abatido, você quer desistir, aí Deus levanta a bambuna para poder louvar, você fala assim: mas Deus, aleluia, está falando assim: olha, não desista, vou fazer por você. E você nem pega a palavra, você olha como se fosse uma rotina. Não, cada palavra saída do altar é como uma flecha no meu e no seu coração, para um destino, para que Deus quer levar você até a promessa, para passar por esse problema chamado Jericó, chamado, aleluia, muralhas. Não tem muralhas que fica de pé diante do nosso Deus. Ele quer que você passe por cima e chegue até Canaã. Agora eu vou falar rapidamente para você entender que Deus colocou meu caminho. Já estou chegando ao fim já. Quem mora sozinho sabe, não é assim? Quem mora sozinho, quando ele deixa a roupa lá sem lavar, a roupa vai continuar. É um problema. Se ele não lava o prato, ele pega outro, vai continuar. Não é assim? Você só está adiando o inevitável. Uma hora você vai ter que lavar, você tem que enfrentar o problema. É assim que funciona. Você vai colocando até chegar num ponto que você não tem mais roupa. Só se não tem mais roupa, tem que lavar. Aí você tem que enfrentar. É assim que funciona com Deus. O problema só vai adiando, só vai adiando, só vai adiando. Mas vai chegar uma hora que Deus não te coloca na frente do problema. Aí o que é para lavar um prato, você tem que lavar 10. O que é para gastar 5 minutos, você tem que gastar 20. O que é para você simplesmente só lavar a sala, você tem que lavar a casa toda, porque muitas vezes está sujeira a outra, sujou a sala de novo. Você está entendendo? Quando você fica adiando, o problema vai se acumulando. O Espírito Santo está dizendo para você: é a hora de você enfrentar, é a hora de você derrotar e enfrentar de frente esse problema e ouvir o que Deus tem para falar com a tua igreja. É hoje, é o dia de você ouvir.
E Deus está falando para você nessa noite: até quando esse problema vai ficar de pé? Até quando, aleluia, esse problema da sua família vai ficar de pé? É tempo de você levantar a autoridade na sua casa e começar a determinar: hoje essa muralha vai cair, hoje esse problema vai cair por terra, ele vai passar por cima e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quarto passo que eu aprendo: Josué rodeia a cidade. Segundo os arqueólogos estudiosos, dizem que Gilgal, onde estava acampado, até a muralha de Jericó era 2 quilômetros. Saía do acampamento, rodeava a cidade. Segundo alguns estudiosos, dizem que naquela época de Josué levava mais ou menos quase 1 hora para rodear a cidade. Rodeava a cidade e voltava para o acampamento. E eu fiquei imaginando a cena, prefeito José. Eu acho que quando eles voltavam para o acampamento, eu imagino eles não estavam jogando conversa fora, porque estavam no propósito. Eles simplesmente, aleluia, as mulheres, filhos e filhas, se preparavam para o próximo dia. Quarto passo que eu aprendo: quando eu quero derrotar o meu problema, eu preciso ter foco e persistência. O que mais deixa, lembra que eu falei da panela do prato, da roupa? Muitas vezes nós não lavamos porque o nosso foco é outro. Não estou falando naquele de urgência, irmão. Não estou falando urgente quando eu deixo a roupa. Estou falando uma forma metafórica para você entender. Não estou falando naquele dia de urgência que você precisou sair rápido. Não. Estou falando que muitas vezes eu deixei lá porque eu queria assistir. Eu queria fazer outra coisa que era muito mais pequena do que aquela que era obrigação. Porque o inimigo, ele tem especialidade de tirar foco. Lembra, missionária Patrícia, lembra, irmão Bruna, quando eu falei aqui agora que o crente é indisciplinado? Sabe por que ele começa a campanha? Porque ele perde o foco, porque ele é persistente, porque as coisas roubam aquilo que era para ser prioridade. Prioridade tem que ser, aleluia, colocado como algo de urgência, como algo específico. Porque se eu quero mesmo curar o meu filho, se eu quero mesmo, aleluia, colocar minha família no altar, eu preciso ter prioridade. Mas como assim? Muitas das vezes, aleluia, eu preciso falar: Deus, eu quero ter a minha família na igreja, mas eu não tiro tempo para orar. Eu quero ter meus filhos, aleluia, aprendendo a palavra, mas eu não tiro para ensinar. E muitos vão roubando meu foco, muitos vão roubando, aleluia, a minha energia, a minha persistência vai diminuindo. E o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite: é noite de você levantar e começar a colocar um objetivo, um foco, uma urgência, aquilo que Deus colocou no seu coração. E eu tenho certeza que o Senhor colocou no meu coração hoje. Você vem aqui buscar por um foco, por um objetivo. Então busque por Ele, clama por Ele, começa, aleluia, a glorificar a Deus e fazer: Deus, eu vou buscar agora por esse filho, eu vou buscar por esse propósito, e esse problema ele vai cair. Mas sabe o que a gente quer? Eu já estou encerrando. A gente quer resolver tudo de uma vez só. Tudo de uma vez só. A gente quer resolver, a gente quer abraçar tudo e não acaba abraçando nada. A gente quer resolver de todo mundo, mas não consegue resolver o nosso. E aqui Deus está falando: é foco. É foco. É como você colocar o seu problema na parede e dizer assim, lá no quadro, eu não sei, e falar assim: esse ano, esse problema não vai existir até o ano que vem, se Jesus não voltar. Eu vou perseguir até, aleluia, Deus me dá a vitória. Deus está falando para pessoas aqui nesta noite que precisam, que o seu problema já está há 5 anos. Eu preciso dizer: Deus, não é para dar 5 anos, é para ser 1 ano. Mas pastor, precisa ser
dizendo isso? Estou dizendo para pessoas aqui que o povo de Israel não era para passar 40 anos no deserto, na época de Moisés, era passar 40 dias. Por que 40 anos? Porque murmuraram. Porque não fizeram o que Deus mandou. O que aconteceu? Em vez de ser 40 dias, demorou 40 anos. Aquilo que era para ser rápido, nós demoramos. Começa a colocar como prioridade, começa a colocar como foco, dizer assim: a partir de hoje eu vou fazer assim. Enquanto eu ignorava a enfermidade do meu braço, ele começava a se adiar. Mas quando eu coloquei em foco Deus, eu vou começar a priorizar. Isso em todas as áreas. Na saúde também, eu me alimentava super mal. E um dia minha pressão subiu, foi para 22. E o médico olhou para mim e falou assim: infelizmente você vai ter que tomar remédio pro resto da sua vida. Eu fui no carro e falei: Senhor, eu não aceito. Respeito a medicina, mas não aceito. Me mostra onde está errado. Sabe onde foi? A alimentação. A alimentação minha, muitas coisas porcariadas. Comecei a colocar sementes, cereais, grãos. Comecei a mudar. Pergunta se a minha pressão subiu. Pergunta se eu tomo remédio. Não tomo. Eu falei: Deus. Porque eu falei: Deus, se for para tomar, eu tomo. Não tem problema. Se for a sua permissão. Mas naquele dia eu falei: não, Deus, eu estava errado. A minha alimentação estava indisciplinada, estava sem foco. Ainda preciso melhorar, preciso. Você está entendendo? Deus quer mostrar para mim e para a igreja. Aqui encerro agora no final. E quando eles rodeiam a cidade, os inimigos estão observando. Último passo: aqueles que vê você com foco, ouvindo, enfrentando o problema, não vão entender o seu propósito. Ah, pastor, eu não entendi. Rodearam a cidade. Jericó não entendia nada. Jericó não estava entendendo nada. Por quê? Porque quem tem propósito e quem tem foco não fica falando o que vai fazer. Não fica falando: olha, eu vou rodear, e não fica falando. O que você imagina, irmão Diácono João Paulo? Uma guerra, eles vão rodear, mas em algum momento eles vão pegar nós de surpresa. Vão tentar invadir pelo muro, alguma coisa, tentar achar brecha, cercaram tudo. E começaram a cercar. E começaram a fazer. Que quem tem foco, ele não fica falando para os outros. Ele não fica falando para os outros aquilo que Deus já colocou no seu coração. Eles não vão entender o propósito da sua família. Eles vão entender porque você está olhando para aquela roupa. Ele vai entender porque você está fazendo aquele propósito meia-noite. Fala para alguém e fala: eu acordo 15 horas da manhã para orar. Você é louco. Você é doido. Eu prefiro dormir, eu prefiro descansar. Você é doido, não é assim? Nós somos chamados de doido. Graças a Deus, o Espírito Santo está dizendo para você: eles não vão entender, mas uma coisa eu te digo, meu irmão, aleluia, você vai passar por cima e vai chegar no seu milagre. O povo pode não entender, eles podem dizer que você é louco, pode dizer que você na igreja de domingo, aleluia, é uma loucura, mas eu glorifico o nome do Senhor. Abrabaçuri de Candaramanassa. 1 Coríntios capítulo 1, verso 25 diz assim: que a loucura de Deus, ela é mais sábia do que os homens, e a fraqueza do Senhor, ela é mais forte do que os homens. Ou seja, a loucura de Deus, meu irmão, ela ultrapassa a mente humana. E nesta noite Deus está falando para você: se Ele está falando para você fazer aquilo, faça pelo propósito da sua família, pelo propósito da sua casa. A mancha da mandaria subicando da massa. Um dia, presbítero José, eu subi no monte, aleluia, Deus falou assim: você quer, aleluia, o celeiro da sua casa cheio de comida? Eu falei: Deus, eu quero, Senhor. E Deus falou assim: filho, pega de cada condimento de cada armário e leva para o monte e faça 3 dias. Me ensinaram a cantaria, ela sabe. Peguei um cachumbi, é o que eu tinha. Peguei um sal, é somente o que eu tinha. E não me lembro o outro, acho que era feijão, não me lembro. Eu levei o que eu tinha. 3 dias à noite no monte. Os irmãos oraram comigo e falaram assim: irmão, nós não vamos fazer piquenique no monte, irmão. Por que você trouxe? Deus,
é coisa minha com Deus. É coisa minha com Deus. Fica na paz, irmão. E o último dia choveu, o monte lameou. O senhor já está aí. E lameou. Aleluia, porque é sempre o último dia, presidente José, é mais difícil. Não é assim? Pode reparar bem. Só você se batizar, a semana inteira vem sol. Chega naquele dia esfria, chove, é assim que funciona. Você vai, aleluia, aceitar Jesus ou casar, é assim que funciona. Você quer andar certo, casar. Aqui todo dia vem sol. Aconteceu tudo certinho. Mas naquele dia que você vai casar, alguma coisa acontece. É assim que funciona. E no último dia, aleluia, choveu no monte e lameou. Eu lá com o meu ketchup e o sal, eu acho que era feijão. Eu ali. Mas uma coisa eu te digo, meu irmão, na semana, aleluia, que passou, começou a vir ciência de todo lado, da direita, da esquerda, da tarde, em frente. Eu não sabia onde mais caber, porque é assim que Deus faz, porque os outros não vão entender, mas Deus entende o que você está fazendo, e Ele é poderoso para te honrar em nome do Senhor Jesus. Andava no mesmo termo, presidente José, sempre com o terninho verde, começando, aleluia, quando eu estava começando como cooperador, terninho verde, parecia roupa do Chaves, era quase todo dia o mesmo capítulo que a roupinha do Chaves. Os irmãos até brincavam comigo com um sorriso, irmão, quantos amigos com terno verde? Isso me machucava eu. Falei, Deus, eu quero terno novo. Respeito o Senhor, mas não quero terno usado, mas eu quero terno novo. Se o Senhor vai me dar terno novo, então. Fiz um propósito. Começar, aqui está aí. Começou pessoas na minha casa, e cara, eu vim aqui, eu quero te dar um presente. Eles chegaram na loja e falaram assim, escolhe um terno. Começou a vir terno, lá está aí, ó. Porque a gente não vê milagre, sabe por que a gente não vê milagre? Porque a gente é falta de fé e disciplinado. E se preocupa dos outros não falar. Não vou fazer isso de propósito que não, porque o irmãozinho da direita não entende. Meu irmão, não estou nem aí. Se Deus colocou no meu coração, a muralha vai cair. Se Deus falou para você, faça, porque Ele sabe, Ele responsabiliza. E se você vem aqui, encerra. Tudo que Deus mandou fazer na Bíblia é loucura para mim e para você. Você quer achar lógica em Deus? Tudo que Deus faz é loucura. Como que Deus permite um povo parar no meio do Mar Vermelho e permitir para que o povo inimigo chegasse? Mas uma coisa que eu aprendi, presidente José, que tudo que eu fiz na loucura de Deus, eu lembro até hoje, porque isso vai te ensinando. Você vai contar o problema está de pé. Estou falando para pessoas aqui que o problema está de pé não é porque Deus está permitindo somente porque você não tem ouvido o que Ele tem mandado você fazer. Estou pregando para pessoas aqui que Deus está falando para você, olha, esse problema, aleluia, você vai ter que enfrentar, você vai ter que ter foco, você vai ter que rodear, nem que seja fazer, aleluia, campanha, mas Deus está falando para você, comece a fazer, que você vai ver essa muralha cair, em nome de Jesus. Coloque de pé, por favor. Você vai ver. A muralha caiu. Passaram por cima. Não sei o que aconteceu, só sei que aconteceu. A ciência não explica, graças a Deus. Mas o que eu amo é quando alguém chama você de louco. É assim que funciona, né, irmão? Presidente José, como que pode? Nós como é no mundo e hoje aqui, nós somos loucos. Mas Deus é fiel para nos honrar. Feche seus olhos nessa noite. Estou falando para pessoas aqui que estão com problemas. Eu também estou. Eu não consigo entender o que Deus está fazendo. Mas Deus está falando para você hoje, obedeça. Deus está falando para você hoje, tenha disciplina. Lembra que eu falei para você orar? Lembra que eu falei para você fazer aquela campanha? Lembra que eu falei para você, falei, olha, levanta. Começa a orar meia-noite, você vai ver. Lembra que eu falei para você? Ah, Deus, me desculpa.
desculpa, Senhor. Me desculpa, Senhor, mas Deus está dando outra oportunidade. Esse problema ele vai cair, desde que você tome essa posição. Oh Senhor, Deus meu Pai, soberano tu és na sua terra. Oh Papai querido, muito obrigado por essa mensagem, por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Isso, Pai, primeiro a palavra vem para o mensageiro, para o profeta, Pai, para distribuir para a igreja. Muitas vezes a bênção não nos são alcançadas porque não somos disciplinados. E o Senhor nos ensina, Pai, que o Senhor é um Deus disciplinado. O Senhor, Pai querido, ó Pai amado, quando fez a criação, tudo foi feito, Pai amado, de uma forma disciplinada, de uma forma organizada. Quando o Senhor multiplicou os pães e os peixes, o Senhor colocou em fileira, tudo organizado, Pai. O Senhor não é um Deus bagunçado, não é um Deus relaxado, não. Tu és um Deus, Pai, com disciplina, com ordem e decência, Pai. E nesta noite, Pai, nos perdoa, Pai, se muitas vezes a gente não fez o que era para ter feito. Papai, mas o Senhor nos alerta hoje, Pai, que esse problema ele vai cair quando você fazer aquilo que o Senhor mandou você fazer, quando Deus colocou aquela campanha para você fazer, quando Deus colocou aquele jejum para você fazer, quando Deus colocou aquele propósito para você fazer, você vai ver o problema cair, você vai ver o problema cair, e o nome do Senhor vai ser glorificado. E nesta noite, Pai, eu oro, Pai, e já te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Palavra abençoada, né? Deus é fiel. Aí, o pregador da quarta-feira que se vê nos 30, né? Eita Deus. Mas Jesus é fiel. Entrega tudo e confia. Estou trabalhando noite e dia. Dentro do seu quarto, joelhos dobrados, temos um segredo. Com perseverança, guarda sua fé, combata os teus medos. Num quarto de guerra só eu e você. Você vai falando, eu vou escutando. Você fica calado, eu começo a falar. Você vai chorando, eu vou enxugando todo o seu plano pra você se acalmar. Bem baixinho eu vou falando em teu ouvido. Cada detalhe vai descendo ao coração. Eu continuo sussurrando bem baixinho. Confia em mim. Sou teu Deus, eu estou na direção. Vai lá, Jesus, enquanto eu fico aqui. A porta do mar fechada, joelhos dobrados, confiando em ti. Vai lá, Jesus, pode fazer a tua vontade e o teu querer. Vai lá, Jesus, enquanto eu fico aqui. A porta do mar fechada, joelhos dobrados, confiando em ti. Vai lá, Jesus, pode fazer a tua vontade e o teu querer. A tua presença traz paz, segurança pra seguir um pouco mais. Você vai falando, eu vou escutando. Você fica calado, eu começo a falar. Você vai chorando, eu vou enxugando todo o seu pranto pra você se acalmar. Bem baixinho eu vou falando em teu ouvido. Cada detalhe vai descendo ao
a porta do quarto fechado, joelhos dobrados, confiando em ti. Vai lá, Jesus, pode fazer a tua vontade e o teu querer. Vai lá, Jesus, enquanto eu fico aqui, com a porta do quarto fechado, joelhos dobrados, confiando em ti. Vai lá, Jesus, pode fazer a tua vontade e o teu querer. Vai lá, Jesus, enquanto eu fico aqui, com a porta do quarto fechado, joelhos dobrados, confiando em ti. Vai lá, Jesus, pode fazer a tua vontade e o teu querer. Vai lá, Jesus, enquanto eu fico aqui, com a porta do quarto fechado, joelhos dobrados, confiando em ti. Vai lá, Jesus, pode